Olá, clientes e amigos. Viemos aqui falar do nosso alinhamento do mês de junho. Esse mês a minha cameraman, Kátia, ela não gosta que eu fale, mas demorou um pouquinho devido a toda a volatilidade que vem acontecendo no mercado, para que nós pudéssemos trazer dados mais concretos e realistas com o que vem acontecendo. Primeiro ponto, nós batemos 55 bilhões de custódia, então a EQI este ano vem 1 bilhão, mês a mês crescendo de forma contínua. Isso mostra aí que é uma empresa séria, segura, que traz credibilidade para você, cliente. 55 bilhões de custódia é um número lindo e a gente quer continuar crescendo. Obrigado a vocês, clientes. Este ano nós teremos a Money Week de uma outra forma, vão ser 2 dias de Money Week. Então gostaria de convidar vocês, clientes, quem tiver interesse, conversar com a nossa assessoria, será no dia 27 e 28 de agosto. Mudou um pouquinho o período, antes era no início do mês, agora é no final do mês de agosto. Então vão ser 2 dias em Balneário Camboriú, no Expo Centro, um momento extremamente importante para você trocar ideia a respeito de empreendedorismo, economia, política. É um evento para quem já foi muito bom, vocês podem pegar a experiência, e quem não foi, contate a nossa assessoria se tiver interesse, para a gente poder conseguir os ingressos para vocês, clientes. Agora falando um pouco de mercado, vou começar com o cenário dos Estados Unidos. Saiu notícia ontem do acordo entre os Estados Unidos e o Irã, porém esse acordo ainda não foi assinado. Tem alguns pontos, obviamente, eu não vou ler aqui, mas a gente tem que ressaltar 2 pontos extremamente importantes. O primeiro, que é o Estreito de Hormuz. A reabertura integral do Estreito de Hormuz está sendo efetivada, porém nós sabemos que tem as minas ainda subaquáticas que devem ser retiradas, mas isso aí já vem precificando o mercado, que eu vou mostrar para vocês. E outra situação, que é o impasse nuclear, que após esse acordo ser assinado, eles vão ter ainda 60 dias de negociação. Então temos que ficar muito atento a esse período. Esse período vai vir a casar com o mês de agosto, onde é um cenário onde o petróleo ia ter uma certa dificuldade, principalmente nos Estados Unidos, ok? Tá, Neto, e o acordo, tá valendo ou não? O mercado já precifica esse acordo como valendo, porém ele vai ser assinado na sexta-feira em Viena, onde realmente será efetivado esse acordo. Mas o acordo para o mercado está sendo considerado válido. Vamos acompanhar o que vai acontecer nessa semana e a gente já sente aqui o petróleo reduzindo. Nós saímos de um petróleo aí batendo 90, 95, hoje está na casa de 83 dólares o barril. Este petróleo é o Brent, que ele é referência para a Petrobras aqui no nosso país. Ele já vem para um preço ali de meados do mês de março, que foi o início do conflito. Então o mercado já precifica sim que esse acordo vai ser efetivado. Isso vai tirando um pouco de peso da inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente viu o PCI, que é o principal indicador que é utilizado pelo Comitê de Política Monetária deles, que é o FONC, para precificar os juros, que estava em alta, ainda vem em alta. Nós só vamos sentir isso realmente nos próximos meses, mas se realmente esse acordo efetivar e o barril do petróleo reduzir, pode mudar um pouco do cenário dos juros dos Estados Unidos, ok? Por que eu estou batendo nessa tecla? Que o nosso principal indicador para um termômetro de juros aqui é os juros lá fora. Atualmente, obviamente a inflação também é importante, mas até a semana passada nós tínhamos 70% de chance de ter alta nos juros nos Estados Unidos no final do ano. Então mesmo com a mudança do presidente do Banco Central, que agora é o Kevin Warsh, que foi indicado pelo Donald Trump, a perspectiva para dezembro era de alta. Ainda ela é majoritária se eu comparar com manutenção. Ainda espera-se que no final do ano tenhamos uma alta nos juros dos Estados Unidos, ainda é maior do que a manutenção. Porém, já teve essa redução. Na nossa reunião da quarta-feira agora, praticamente 100% de chance, o juros dos Estados Unidos irá se manter, deve se manter nas próximas 4 reuniões, porém, em dezembro ainda temos que ter essa cautela em relação à elevação dos juros, porque se os juros lá sobem, leva dólar para os Estados Unidos. E por ser ano eleitoral aqui no país, isso pode impactar diretamente o câmbio. Mas a princípio, começou a reduzir essa expectativa de alta nos juros dos Estados Unidos, o mercado começou a ficar mais tranquilo, principalmente pelo dado de ontem em relação a esse acordo, ok? Um dado positivo que eu queria ressaltar, que todos os meses nós falamos de abrir a conta internacional, todos, sem exceção. Porém, no mês de abril e no mês de maio, nós batemos muito nessa tecla de que a economia norte-americana ela é extremamente resiliente. Falamos com dados estatísticos e econométricos que poderíamos ter 2 meses muito bons. Obviamente não quer dizer que isso seria certo, mas só para vocês verem que o S&P no mês de abril e no mês de maio bateu recorde, rendeu mais de 15% nos 2 meses, e a Nasdaq rendeu em mais de 23%, principalmente acompanhando a questão da inteligência artificial. Então, quando a gente mostra um caminho, direciona, aqui não são notícias, né? Nós pegamos dados de estatísticas, de economia, para realmente definir as nossas orientações. Então, investir lá fora é necessário, é importante o investimento internacional e nós mostramos aqui que a gente estava certo, né? Acabou que as bolsas lá fora subiram bastante. Agora, falando de Brasil, nós temos um ano eleitoral,
onde a volatilidade nós enxergamos como janela e não ameaça. Então, para você, cliente, conte com a nossa assessoria para buscar as melhores oportunidades. O câmbio vai acabar sofrendo tendo volatilidade, a bolsa a mesma coisa, ela amplifica esse movimento de alta e de baixa, é normal, e o fiscal que vai definir o nosso futuro. Então, o nosso voto realmente vai definir o nosso futuro quando a gente for entender melhor os próximos anos. Mas nós vemos isso como oportunidade, é uma janela. E o nosso país, nós temos uma situação que, gostando ou não, nós estamos numa situação muito menos frágil do que, por exemplo, em 1994, onde a gente vivia aquele auge de inflação. Então nós temos um plano real definido, uma moeda realmente definida, acabou o cruzeiro, cruzado, essas mudanças que tínhamos. Metas de inflação, apesar que hoje o Durigan, ministro da Fazenda, falou que quer mexer nessas metas, isso não pode ser mexido, nós cidadãos temos que ficar muito atentos. A lei de responsabilidade fiscal, que essa não funciona necessariamente, mas nós temos ela vigente, reforma da Previdência, Banco Central Autônomo, reforma tributária. Então nós temos algumas âncoras que nós não tínhamos no passado. Então o nosso país ele é menos frágil do que foi no passado. Então temos que realmente enxergar esse momento de volatilidade como uma oportunidade. Agora, vindo ao cenário atual, a nossa inflação, infelizmente, que saiu o nosso resultado na semana passada, o IPCA oficial, ele passou do teto da meta. Nós temos uma meta de 3%, nossa inflação nos últimos 12 meses bateu 4,72%, então a gente tem que ficar muito atento a esse dado. Nosso range máximo é 4,5%, mínimo é 1,5%. Então aqui mostra sim que a nossa economia está sentindo todo esse peso vindo de fora, principalmente da guerra. Acredita-se que isso tende a se amenizar, mas nós rompemos esse eixo. Então a Selic tende a cair mais devagar. Tendo em vista todo esse posicionamento que a gente viu, o nosso DI futuro que estourou esses dias para cima já voltou a arrefecer. Então o DI futuro que vinha subindo, principalmente também pelos dados políticos, pelas as pesquisas eleitorais que vem mostrando um certo favorecimento aí ao atual presidente, mas devido a essa calmaria que pode estar acontecendo, os juros futuros começou a arrefecer nesses dias. Sendo os juros futuros acontecendo, ele arrefecendo, podemos ter uma queda de juros na quarta-feira. Será que vai cair? A princípio, a EQI ainda mantém a postura de uma queda da Selic na quarta-feira em 0,25. O nosso economista-chefe, Stefan Kaus, deu um call hoje pela manhã acreditando ainda nessa queda, porém o mercado já está um pouco mais arredio, acreditando nessa manutenção. Coloquei essa figurinha, esse meme brincando, porque nesta quarta não podemos bater nessa tecla exatamente que a Selic vai cair, devido a todo esse contexto que nós vivemos. Pensando nas empresas, pensando no mercado como um todo, que estão sufocadas com essa Selic nessa altura, sim, a Selic deveria cair, continuar caindo 0,25. Agora, pensando na inflação que está acima da meta, o nosso Banco Central, por ser mais conservador, poderia até ter essa manutenção. Mas nós temos que lembrar que esse ano é ano eleitoral e podemos ter sim uma pressão por trás disso. Não gosto de entrar muito nesse mérito, mas pode acontecer. Então, quarta-feira ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer. Hoje no Boletim Focus a Selic veio com expectativa de subiu para 13,75 no final do ano. Obviamente ele ainda não contava com os dados dessa situação do acordo dos Estados Unidos e Irã. Então, o Boletim Focus é sempre com data de sexta-feira, então dia 12 de junho, mas é uma pulga que fica atrás da orelha e temos que estar acompanhando. Tem bancos como o Itaú, por exemplo, que já está projetando uma Selic batendo aí 14%, 13,75% no final do ano, ok? Então é maior do que era esperado no passado, tá? E o último ponto, que não estava nem na apresentação, eu coloquei, zona do euro já teve alta dos juros. Então o Banco Central Europeu subiu os juros em 0,25 na reunião passada e já precificou uma alta para julho de mais 0,25. Então o mundo já começou a subir juros ao invés de cair. Tem que ficar muito atento a esse cenário, porque isso obviamente é importante. Não é uma economia que diretamente afeta a gente essa alta dos juros, mas temos que ficar atentos. Agora, onde o seu dinheiro está trabalhando? Todos os meses eu coloco uma pílula no vídeo. Esse mês eu quis colocar aqui no meio do vídeo, porque é extremamente você, cliente, entender que não é o melhor ativo para fazer sua carteira render. O seu retorno, ele está na estratégia de alocação, ele está em como o profissional cuida do seu patrimônio. Todo mês vai comprar às vezes um papelzinho ali, outro colar, mas bem devagar, seguindo um risco-retorno que você merece, cliente. Nunca necessariamente fazendo uma exposição, um ativo lá 100% da carteira, 50% da carteira. A ideia não é essa. 91,5% do retorno da sua carteira, cliente, ele vai de acordo com a gestão que é montada entre você e o seu assessor. Essa gestão tem que ser individualizada. Mesmo que nós temos carteiras sugeridas, cada cliente tem o seu perfil. E nós, da CN Capital, respeitamos isso em você, cliente. O perfil de cada um e a sua individualidade. Apenas 8,5% da sua carteira
vai ser aquele papel suprassumo que foi pego em determinado momento. A ideia é realmente fazer alocações constantes, compras constantes, ter pé no chão e responsabilidade, e é nisso que a CN Capital acredita. Sendo assim, temos as carteiras, a forma que nós trabalhamos e vai ser discutido com você, cliente, em cada situação. Agora falando dos nossos resultados de maio, a nossa carteira, de novo, não é sugestão de alocação, longe disso, mas ela pagou em média R$ 1,30 no mês de maio, excelente retorno, isento de imposto de renda, muito bom o nosso retorno. E esse mês vão ter diversas oportunidades, eu não estou aqui no vídeo para falar disso, mas papéis de 16,5, CDI mais 3, CDI mais 4, a ideia realmente é que você, cliente, tenha contato com nossa assessoria. E por último, como todos os meses eu falo, a alocação internacional independe do tamanho e perfil do cliente. Então aloquem lá fora, é importante internacionalizar o seu patrimônio, isso faz sentido para você, cliente. Pense além, pense no seu futuro. E este mês era isso. Agradecer a todos vocês, desculpa a demora no vídeo, siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e agradecer a confiança de todos vocês. Um excelente mês de junho, uma excelente segunda quinzena de junho a todos vocês.